Buenos, meus alunos, nesse vídeo nós vamos ver o teorema fundamental do cálculo. Então, até esse momento nós vimos duas integrais, essencialmente, né? A primeira delas é, então, a integral indefinida, que nós vimos, né? Então, por exemplo, a integral, né, indefinida de uma função f de x, né? Isso daqui ia ser uma função f grande de x mais uma constante, onde essa função f grande aqui era justamente a antiderivada dessa função f, né? Ou seja, quando eu pegar essa função f grande e derivar, isso daqui vai dar a minha função f de x, tá? Então essa era a integral indefinida, né? Calcular a antiderivada de uma função. Depois disso nós vimos a integral definida. Então, a integral definida é uma integral nesse formato aqui, né? Eu vou ter os limites de integração, então a integral de a até b de uma função f de x, dx. Então, isso daqui a gente viu, né, que é o limite quando n tende ao infinito, somatório de k igual a 1 até n de f de xk estrela delta de xk. Então, esse somatório aqui é um somatório de Riemann, né? Ele vai aproximar a área entre a curva e o eixo x, e aí quando eu tomar o limite, bom, eu vou ter o valor exato dessa área, né? Então, isso daqui é a área com sinal. Então, vai ser a área com sinal entre a função f de x e o eixo x, né? E só para relembrar, o que quer dizer a área com sinal? Bom, se a minha função ela faz isso daqui, né? Aqui eu tenho o ponto A e aqui eu tenho o ponto B. Então, essa área aqui vai ser positiva, né? Essa área aqui também. E essa área aqui, ela vai contar como uma área negativa, né? Então, o valor dessa integral vai ser essa área aqui em cima, mais essa área aqui, menos essa área aqui embaixo. Tá? Isso é o que é a área com sinal dessa região, né? O teorema fundamental do cálculo ele vai trazer uma relação entre essas duas integrais, porque a princípio elas não parecem ter relação, né? Essa integral aqui é simplesmente calcular a antiderivada, e essa outra integral aqui, a integral definida, está relacionado com o cálculo de áreas, né? Que é dado por esse limite aqui desse somatório, e isso representa então a área dessa região aqui, tá? Então, o teorema fundamental do cálculo vai trazer uma relação entre essas duas integrais. Então, o teorema fundamental do cálculo, ele diz isso daqui, né? Então, se eu tenho uma função f de x contínua no intervalo AB, e se eu tenho uma antiderivada dessa função, né? Então, se eu pegar essa função f grande e calcular a derivada, vai dar a função f aqui nesse intervalo AB. Tá? Então, o teorema fundamental do cálculo diz que vale essa igualdade aqui. Tá? Ou seja, né, a integral definida da função f no intervalo de a até b, né, de x variando de a até b, isso é igual a antiderivada da função aplicada em b, nesse carinha aqui em cima, menos a antiderivada dessa função f aplicado em a, que é esse ponto aqui embaixo. Tá? Então, só antes da gente fazer alguns exemplos, vamos ver uma notação. Tá? Essa coisinha aqui, né, esse f de b menos f de a, normalmente a gente escreve da seguinte forma, né, f de x, e aí um traço vertical, e aqui x igual a e b, né? Ou simplesmente a e b aqui. Então, quando a gente escreve essa notação aqui, a gente vai pegar essa função, aplicar nesse ponto b, e depois fazer menos, né? Pegar essa função e aplicar em x igual a. Tá? Só uma notação. Então, com essa notação, né, o que o teorema fundamental do cálculo está dizendo é que, bom, isso daqui, né? Então, essa integral aqui vai ser a antiderivada da função f, e aqui aplicado, né, em a e b, né, e isso daqui é justamente isso daqui. Então esse é o teorema fundamental do cálculo. Agora vamos ver alguns exemplos
Tá? Então, a integral de, por exemplo, 1 até 2 de x dx. Tá? Então, a gente viu, né, nos últimos vídeos que para encontrar essa integral eu precisava calcular a área. Né? Montar a região, pegar essa curva aqui, né, y igual a x, é uma reta, e, bom, pegar aqui o intervalinho de 1 a 2, né, isso vai me dar uma região e calcular a área dessa região. Isso, então, vai ser o valor dessa integral. Mas agora, com o teorema fundamental do cálculo, eu posso calcular essa integral de uma forma bem mais simples. Tá? Por quê? Né? Pelo teorema fundamental do cálculo, eu vou pegar aqui uma antiderivada dessa função x. Então, a antiderivada dessa função x é x ao quadrado dividido por 2. Tá? Mais uma constante, mas a gente vai ver que essa constante aqui, a gente pode esquecer ela quando a gente calcula essas integrais. Tá? Então, eu vou deixar aqui a constante, para a gente ver que não vai fazer diferença. Então, né, se eu derivar essa função, eu vou obter x, né? Ou seja, essa daqui é uma antiderivada dessa função. Então, aqui está a antiderivada, e agora eu vou aplicar nos extremos, né, que é 1 e 2. Então, isso daqui, né, é pegar essa função e aplicar em x igual a 2, então eu vou ter 2 ao quadrado dividido por 2, mais uma constante, menos... Agora eu vou aplicar em x igual a 1. Né? Então, eu vou ter 1 ao quadrado dividido por 2, mais uma constante. Tá? Então, fazendo as continhas, né? Isso daqui vai ser 4 dividido por 2, que é 2, mais essa constante c. E aqui vai ficar menos 1 ao quadrado dividido por 2, então 1 meio, mais constante, né? Então, aqui, 2 mais constante, menos 1 meio, menos constante. E aí, notem, né, que essa constante aqui sempre vai se cancelar. Tá? Então, por isso que aqui a gente nem vai colocar essa constante, né? Só a função mesmo. Então, aqui, né, para finalizar, 2 menos 1 meio, isso é 3 meios. Tá? Então, o valor dessa integral definida aqui, né, utilizando o teorema fundamental do cálculo, é 3 meios, e isso, como eu disse, né, representa a área dessa região aqui. Então, aqui eu tenho y igual a x, aqui o intervalinho de 1 até 2, então essa regiãozinha aqui, ela tem área 3 meios. E a gente pode conferir isso, né? Se eu calcular a área desse trapézio aqui, então, como é que vai ser a área? Bom, a área é a base maior mais a base menor. Então, aqui vale 2, aqui vale 1, então vai ser 3 vezes a altura, que é 1, dividido por 2. Né? 3 meios. Tá? Fechou com esse resultado aqui. Vamos ver mais um exemplo. Né? Calcular a integral definida de 0 até 3 de 2x mais 3 dx. Tá? Então, de novo... Né? A antiderivada dessa função aqui, a gente já sabe calcular, né? É um polinômio. Então, vai ser o quê? Né? Isso daqui é uma constante, 2. A integral de x é x ao quadrado dividido por 2. E aqui, esse 3, né? A integral vai ser 3x. Tá? Então, essa daqui é a antiderivada. Eu já nem coloquei mais essa constante, porque a gente viu que elas sempre vão se cancelar, né? Quando eu faço esse menos aqui. Aqui, aplicado de 0 até 3. Então, né, esse 2 aqui também vai cancelar, né? Então, aqui pegar esse polinômio, aplicar em x igual a 3. Então, isso vai ser 3 ao quadrado mais 3 vezes 3. Né? E menos, agora aplicar em x igual a 0. Nesse caso, vai zerar, né? Tá, pessoal? Muito cuidado aqui quando vocês fazem esse menos, tá? Utilizem sempre parênteses, tá? Para não... Tá? Para não ficar menos essa coisa aqui, depois mais isso daqui. Tá? Utilizem parênteses. É de graça. Ninguém está cobrando por isso. Estou fazendo as continhas. Né? Esse termo aqui vai ser 0, né? Então vai sumir. E aqui eu vou ter 3 ao quadrado, que é 9, mais 3 vezes 3, 9. Então isso é 18. Tá? Então, de novo, né, a gente calculou essa integral aqui utilizando o teorema fundamental do cálculo. Né? E aí essa integral, bom, isso daqui representa a área com sinal, né, entre essa curva aqui e o intervalinho 0,3, que a gente descobriu que é 18.
Mais um exemplo, calcular a área sob a curva y igual a cosseno de x para x entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Então, vamos fazer um gráfico aqui dessa região. Eu tenho, então, a minha função cosseno de x, né? Cosseno de x é mais ou menos isso, né? Então, para x entre menos π sobre 2, então menos π sobre 2 é esse ponto aqui. Π sobre 2 é esse ponto aqui, né? Onde o cosseno vale 0. Então, a região, né? A área sob a curva y igual a cosseno de x e o eixo x nesse intervalinho é essa região aqui. Então, o exercício quer saber qual é que é a área dessa região aqui. Então, aqui a gente vê a importância do teorema fundamental do cálculo. Tá? Por quê? Porque para calcular essa área aqui, bom, isso daqui já não é mais uma região tão simples, né? Como a gente tem quando, por exemplo, a gente tem uma reta e aí um intervalinho aqui de 1 até 2, então a gente tem essa região aqui e a gente consegue calcular essa área com as fórmulas, né? Isso daqui é um trapézio, então a área de um trapézio a gente conhece. Mas essa região aqui, a gente já não tem fórmula para isso. Tá? E mesmo se a gente utilizar a definição de integral de Riemann, né? Que a integral de Riemann é dada por aquele limite, aquelas aproximações, calcular aquele limite não é simples para essa função aqui. Tá? Mas com o teorema fundamental do cálculo, isso fica bem simples de se calcular. Então, essa área aqui, né, vai ser a integral de menos π sobre 2 até π sobre 2 da função cosseno de x dx, né? O que o exercício está pedindo, né, o valor dessa área aqui é o valor dessa integral aqui. Então, pelo teorema fundamental do cálculo, né, como é que eu vou calcular? Eu preciso encontrar uma antiderivada da função cosseno de x. Tá? Então, uma antiderivada da função cosseno é seno de x, né? Se eu derivar a função seno, eu tenho aqui a função cosseno. Então, isso aplicado de menos π sobre 2 até π sobre 2. Então, isso daqui, né, vai ser seno de π sobre 2 menos seno de menos π sobre 2. Tá? Então, calculei a antiderivada, é isso daqui, apliquei nesse carinha aqui, né, que é isso, e depois menos, e agora eu vou aplicar essa função em menos π sobre 2, deu isso daqui. Então, agora é só fazer as continhas, né? Seno de π sobre 2, isso daqui é 1, menos seno de menos π sobre 2, isso é menos 1. Então, aqui 1 menos menos 1, né? Vai ficar 1 mais 1, que é 2. Tá? Ou seja, a área dessa região aqui, ela vale 2. Tá? Então, bem simples de se calcular, né? Utilizando o teorema fundamental do cálculo. Um outro exemplo, né, bem simples também, integral agora de menos π sobre 2 até π sobre 2 de seno de x dx, né, que eu tinha cosseno. Agora eu quero calcular da função seno, tá? De novo, a gente pode utilizar o teorema fundamental do cálculo, mas aqui eu vou utilizar um resultado, né, um fato, que muitas vezes vai simplificar as nossas contas, tá? Por quê? Se eu fizer o gráfico da função seno de x, ele vai ser mais ou menos isso, né? Seno de x é isso daqui. Então, aqui em π sobre 2, o seno vale 1, e em menos π sobre 2, o seno vale menos 1. Tá? Então, essa integral aqui, né, é o valor da área com sinal dessa região aqui. Tá? Só que essa, né, a área com sinal dessa região aqui, bom, vai ser a área dessa partezinha aqui, menos a área dessa partezinha aqui, né, porque está abaixo do eixo x. Só que como a função seno tem simetria, né, e esse intervalo aqui também é simétrico, né, em relação aqui ao eixo y, essa área aqui de cima é a mesma, né, do que essa área aqui embaixo. E aí quando eu faço uma menos a outra, isso é igual a zero. Né? Então essa integral aqui, eu sei que ela vai dar zero sem fazer conta nenhuma, tá? Utilizando esse resultado aqui, né, esses fatos, de que a função seno ela é uma função ímpar, né, de uma forma mais geral. Esse resultado vale para funções ímpares. E, bom, esse intervalo aqui também é simétrico, né? Então, eu sei que essa integral aqui vai ser zero.
E vocês podem, claro, utilizar o teorema fundamental do cálculo, né? Então, se eu utilizar o teorema fundamental do cálculo, a integral de seno, isso é menos cosseno de x, aplicado, né, de menos π sobre 2 até π sobre 2. Bom, então isso vai ser menos cosseno de π sobre 2 menos, né, por causa desse menos aqui, né? Então, essa função aplicada aqui menos, né, essa função aplicada aqui. Então, a função é menos cosseno de menos π sobre 2, tá? E aí, bom, cosseno de π sobre 2, cosseno de menos π sobre 2, isso é zero, né? Então, o resultado deu zero. Tá? Então, aqui, utilizando o teorema fundamental do cálculo, e aqui, né, utilizando esse fato, né, de que essa função seno é uma função ímpar e esse meu intervalinho aqui ele é simétrico. Tá? Então, a integral vai dar zero. Então, agora a gente vai ver um último exemplo, que é calcular a área total entre uma curva e o eixo x, né? Então, para x aqui no intervalo de 0 a 2. Então, o que seria isso? Então, eu tenho aqui a minha função y igual a 1 menos x ao quadrado. Então, isso é a função menos x ao quadrado, né? A parábola virada para baixo, deslocada uma unidade para cima. Então, eu tenho aqui 1, e aqui eu vou ter a minha parábola virada para baixo. Tá? Esse ponto aqui vai ser o ponto x igual a 1, né? Esse carinha aqui, menos 1. Tá? Então, o que ele está pedindo aqui é a área total entre essa curva, né? E o eixo x para x no intervalinho de 0 a 2. Então, aqui eu tenho, né, x igual a 0, 1 e 2. Tá? Então, nesse intervalo aqui, eu vou ter essa região, né? Eu vou ter essa região aqui e essa região aqui. Tá? Então, se eu calcular a integral de 0 até 2, né, da função, que é 1 menos x ao quadrado, isso daqui é igual à área com sinal. Tá? Que é a área dessa parte aqui de cima menos a área dessa parte aqui de baixo. Mas o exercício pede a área total, né, que é a área disso mais a área disso daqui. Tá? Então tem essa diferença. Se o exercício pede a área total, vai ser somar as áreas. Né? Se o exercício pede a área com sinal, fazer essa integral, né, que vai me dar a área com sinal. Então, como é que a gente vai encontrar a área total? Né? Essa área aqui mais essa área aqui. De forma geral, isso vai ser o seguinte, né? Então, a área total, isso vai ser a integral de 0 até 2 do módulo da minha função f de x. Tá? Porque o que faz a função módulo de f de x? Né? Bom, quando o f de x é positivo, como eu tenho aqui, ele vai deixar assim, vai continuar essa função. Agora, quando a minha função é negativa, né, como é o que eu tenho aqui, né, nesse intervalo de 1 até 2, o módulo de f de x vai ser menos f de x. Tá? E aí vai virar positivo. E aí, bom, virando positivo, a gente soma as áreas. Então, como é que a gente vai resolver esse, né, calcular a área total? Bom, isso vai ser a integral de 0 a 2, né, utilizando isso daqui, do módulo de 1 menos x ao quadrado dx. Tá? Então, como é que a gente vai resolver isso daqui? Bom, né, aqui a gente viu que de 0 até 1, a função f de x, essa função aqui, ela é positiva. Então, né, de 0 até 1, módulo de 1 menos x ao quadrado é simplesmente 1 menos x ao quadrado. Né? Porque 1 menos x ao quadrado é positivo nesse intervalo, então o módulo disso continua sendo isso. Agora, mais a integral de 1 a 2, né? E aqui eu estou utilizando aquela propriedade de separar essa integral em dois intervalos, né? Só que agora de 1 até 2, a minha função f de x ela é negativa. E aí o módulo disso, então, vai ser menos, né? Então, o módulo de 1 menos x ao quadrado, isso vai ser menos
1 menos x ao quadrado dx. Agora é só resolver, né? Então, a integral de 1 menos x ao quadrado, né? A antiderivada de 1 menos x ao quadrado, isso vai ser x menos x ao cubo dividido por 3, tá? Então, isso, né? De 0 a 1, né? Aplicado nos limites de 0 a 1. E aqui mais, tá? Então, aqui eu vou ter, na verdade, menos, né? Menos a antiderivada disso daqui. Bom, vai ser a mesma, né? X menos x ao cubo sobre 3. E isso aplicado de 1 até 2. Tá? Então, agora eu vou aplicar nos limites. Essa coisa aqui é aplicada em 1. Isso aqui vai ser 1 menos 1/3. Né? E menos, agora aplicado em 0. Bom, isso é 0 menos 0 sobre 3, né? Que vai ser 0. Agora aqui menos, tá? E aí cuidado com esses sinais, né? Então essa função aqui é aplicada em 2. Então isso vai ser 2 menos 2 ao cubo dividido por 3. E menos essa função aqui aplicada em 1, né? Que é 1 menos 1/3. Então aqui eu tenho 1 menos 1/3, né? Que é isso daqui. Aqui vai dar 0. Aqui eu vou ter menos, né? Então aqui vai ficar 2. E menos com menos, mais 8/3. E aqui menos com menos vai ficar mais essa coisa aqui, né? Então mais 1 menos 1/3. Tá? Então aqui fazendo, né? Fazendo essas continhas, eu tenho 1 mais 1 menos 2, né? Vai zerar. E aqui eu tenho 8/3 menos 2/3. Isso é 6/3, que é então 2. Tá? Ou seja, né, essa área aqui mais essa área aqui é igual a 2. Tá? O que é diferente se a gente calcular a integral direto de 0 até 2 de 1 menos x ao quadrado dx. Né? Se a gente calcular essa integral aqui, que vai dar a área com sinal agora, o que a gente vai ter? Né? Vamos ver. Bom, a integral disso daqui, né, vai ser x menos x ao cubo dividido por 3, aplicado de 0 a 2. Então, isso daqui vai ser 2 menos 2 ao cubo dividido por 3. E menos essa coisa aplicada em 0, que vai dar 0. Então, isso daqui é 2 menos 8/3. E isso daqui é menos 2/3. Tá? Então, a área com sinal, né, que é essa integral aqui, deu menos 2/3. Né? Ou seja, essa região aqui de baixo tem uma área maior do que essa região aqui de cima, né? Quando eu subtrair, deu negativo. Tá? E a área total, né, que é então tem que fazer essa divisão, né, me deu igual a 2.